Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos aqui novidades sobre o Antony Marcial, tá bom? Ele estipulou aí o prazo para poder fechar com o Flamengo. Temos todas as informações aqui. Temos a preparação para esse confronto importantíssimo diante do Bahia. Flamengo e Bahia valendo a vaga na semifinal da Copa do Brasil, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho, tá certo? Créditos e direitos autorais, SPN Brasil. Vamos ver aqui, né, comentários e análises tanto do Pascoal como do Zinho, como da Renata, né, falando sobre a questão do jogo dentro do Bahia, como é que o Flamengo vai jogar, né, como o Flamengo planeja se comportar dentro do Bahia, e também quais são as armas do Rogério Ceni para tentar surpreender o Flamengo, tá bom? Da partida contra o Bahia, assim. É claro que a gente está falando de um elenco forte, estrelado, que já passou por muitas baixas, mas esse é um jogador que, quando a gente pensa no enfrentamento que vai ser com o Bahia de meio campo, é um jogador que faria muita diferença se estivesse ali, né? Ah, inteiro, pô, 100%, titular absolutíssimo. Acho que depois que voltou da Copa América, não voltou no mesmo ritmo, o De La Cruz. Aquele ritmo que ele chegou no Flamengo, né, sendo o motorzinho, sendo o novo coringa do time, jogou também, aí depois recuou, ficou mais como um segundo, um meia, segundo volante. É um cara importantíssimo, baita de um jogador, gosto demais do De La Cruz, mas não está 100% aquilo que a gente discutiu ontem. A volta de outros atletas que estão na recuperação na frente dele, que é do Gabigol e do Arrascaeta, a gente tinha dúvida, né? Poxa, o Tite vai com os três voltando para um meio-campo tão competitivo e de muita qualidade que tem o Bahia. A gente falou assim, acho difícil. Então agora, se o De La Cruz está fora mesmo, acho que cresce até mais a chance do Gabigol começar jogando. Gabigol com o Bruno Henrique, com o Luiz Araújo, e aí o Gerson vinha um pouquinho ali mais por dentro, perto do volante e do Arrascaeta. Vamos esperar também, tem mais treinos, tem opções o Tite para escalar, o Pulgar, como é que volta, acho que é um jogador que também tem essa dúvida, vai jogar pela seleção do Chile. Está recuperado para jogar na seleção, está liberado para jogar no Chile, está em campo, né? Está em campo contra a Bolívia e perdendo por 1 a 0. Fala que tem jogo agora. Ah, não, tá jogando. Não, tem jogo agora não, mentira, fica aqui com a gente. O Pulgar está escalado no Chile. É Chile quem? É Chile quem? É Chile e Bolívia, meu senhor. Quem? Chile e Bolívia, meu senhor. Não, pelo amor de Deus, a gente ganha. Pode botar que a gente ganha. A gente ganha. Não, Chile e Bolívia não dá. Só para sua informação, o Pulgar está jogando. Ele foi poupado do primeiro jogo, mas está jogando. Eu não sei se vai chegar a tempo de ser utilizado. Não, a tempo assim, chega, né? Porque o jogo é hoje, volta amanhã, joga só quinta em casa. Fala, Zinho, desculpa. Mas ele me ajuda o Pascoal com essa informação. O cara que estava vindo de uma lesão, se jogar os 90 minutos, vai ter a viagem. O jogo deve ser no Chile, não sei. É em Santiago. Então, cara, viagemzinha mais longa, né? Então, tem o Léo Ortiz que ficou treinando, tá limpo. O Vapo lá, o Gerson, vamos ver se não vai começar jogando. Se entrar, vai entrar pouco tempo. O Paraguai é muito mais próximo. O Tite vai analisar tudo isso. De repente, tem o Alan também, mas não vem no seu melhor momento o Alan. A torcida pega até um pouco no pé. Eu acho ele muito bom jogador, mas não acredito que o Tite vai com o Alan. Ele é Ortiz. Mas a ausência do De La Cruz, o que me leva a crer é que Arrascaeta e Gabigol podem jogar, podem ir para o jogo, porque ele pode ter uma contenção maior ali, com jogadores mais inteiros, Alan e Léo Ortiz e Gerson, porque o Bruno Henrique volta pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo volta pelo lado direito, né? E você tem jogadores de qualidade para o momento final. Então o Tite tem ainda alguns dias para analisar isso tudo. Eu não gostaria, mas eu acho que ele vai acabar invertendo o lado do Luiz Araújo, colocando o Gerson meio que ali, né, ponta, mas voltando para o meio para marcar, e 2 volantes. Eu não imagino ele começando o jogo com o Gabriel. Eu acho, assim, pelo que a gente já viu do Tite, pelo que a gente já observou, né, ele gosta de defender antes de atacar. Eu vejo mais um Bruno Henrique como centroavante com o Luiz Araújo, que corre para todo mundo do lado, e o Gerson do outro lado para dar aquela fechada no meio campo.
Não é o que eu acho que seria interessante, mas é o que eu acho que vai acabar acontecendo, com 2 volantes. Arrascaeta jogando. Arrascaeta jogando. Arrascaeta e Gerson, 2 volantes atrás para fazer 4. Ela tira o Gabigol, presidente. Eu não. Eu acho que o Tite vai fazer isso. Não, tá certo. Não. Agora, a intenção são 4 mesmo no meio, porque a gente tá cansado de falar, o melhor jogo do Bahia é pelo meio, a grande força é pelo meio, então ele fez isso lá e tem que fazer... Mas aí quem é o segundo volante? Só que agora, é que eu tô assim, pensando ainda na história do Gabigol. Não sei a intensidade com que ele já está treinando. A gente sabe que a fase não é boa, ficou de fora, não é o Gabigol do passado, né? Sempre foi muito bem contra o Bahia, é um time que já, animicamente, ele já fica alegrinho, porque sabe que sempre que jogou foi bem, marcou gols, etc. Mas não sei a intensidade que ele está. Mas tem muito essa história assim, agora sem o Pedro, o Gabigol não vai ser fixado como o centroavante. Pode não ser para essa partida, dependendo do estágio que ele esteja em recuperação. Mas, sei lá, contra o Vasco domingo, aí já começo a interpretar de forma diferente se o Tite não colocar o Gabigol. Amanhã, na quinta, até entenderia, dizer, o Gabigol passou por esse processo, não se recuperou tanto quanto o Arrascaeta. Mas é que ele já viveu essa situação em outros momentos e ele colocou o Carlinhos, por exemplo, à frente do Gabriel. Não joga a Copa do Brasil. O Gabigol estava muito pior do que agora e tinha a história do Pedro. Pedro, em jogos que o Pedro ficou fora, ele optou pelo Carlinhos à frente do Gabriel, eu digo, como opção, entendeu? Agora, nessa quinta, ele não pode usar o Carlinhos, que não pode jogar a Copa do Brasil. Mas saindo do banco, né, que você diz... Não, com o Pedro fora de combate. Com os jogos em que o Pedro não esteve, já teve jogo que ele começou com o Carlinhos. Sim. Como titular. Mas o Gabigol à disposição? O Gabigol à disposição. Acho que foi um jogo só. O Gabigol ficou no banco pro Carlinhos, num jogo mesmo? Sim, senhor. A gente vai checar qual jogo, porque eu não me lembro aqui de cabeça. É um jogo. Mas a gente vai checar qual jogo. É porque não tem mais o negócio lá, né? Não tem mais o X. Eu falo, manda aqui na hashtag ESPNFCBR, mas não tem mais aquele negócio. Tá me prejudicando. Isso. Manda no Threads aqui, se você tiver, que eu vou tentar abrir o meu. Tô me familiarizando ainda com esse negócio. Só pra lembrar o seguinte. O Pascoal tem aí, o Pascoal te ajuda. O Pascoal tem o Blue Sky já. Eu não mexo com esses artigos, não, Ozinho. Só pra dizer pra vocês o seguinte. Eu entendo o que a Daniela tá falando, porque passa muito pelo que o Mauro tá perguntando. Qual é o rendimento físico desse momento? Dá para ele jogar o tempo todo? Dá para jogar uma parte do jogo? Como é que ele vai encaminhar essa situação? Eu penso que para jogar contra o Bahia, né? Jogar contra o Bahia e jogando no Maracanã, o Flamengo pode jogar com um time um pouco mais congestionado no meio-campo, tendo 2 homens de velocidade para o desafogo, né? Então, claro que eu jogaria com 2 volantes mais o Gerson e mais o Arrascaeta, porque o De La Cruz não pode jogar. Agora você vai dizer quais os 2 volantes pode jogar, não sei se o Eric vai chegar em condições de jogo, a gente tem que aguardar, mas o Flamengo tem pelo menos mais 2, né? O Léo pode jogar e pode jogar quem mais pode jogar de volante? Tem o Alan, tem o Léo Ortiz. O Alan e Léo Ortiz. Eu comporia com Alan e... Você começaria com Alan? Alan e se não puder jogar o Eric, né? Não sei quais serão as condições do Eric. Se ele chegar em condições de jogo. Porque ele está vindo de lesão também. Então, jogam os 2 volantes do Flamengo, o Alan e o Alan e o Léo. E aí eu botaria a Arrascaeta e o Gerson fazendo aquele movimento da direita para dentro e deixava 2 jogadores de velocidade na frente. E aí eu deixaria o Arrascaeta, como diz o Zinho, um pouco mais adiantado para fazer a saída de bola, para essa bola chegar nos homens da frente. É uma alternativa sabendo como joga o time do Bahia, para você ter uma supremacia no meio-campo. Senão o Bahia toma conta do meio-campo, a gente sabe que o time do Bahia gira, todo mundo se movimenta, e se o Flamengo não tiver um posicionamento para parar esses jogadores, né, vamos ver como é que isso acontece. Mas eu acho que jogando em casa, o Flamengo não vai desperdiçar a possibilidade de passar para outra fase da Copa do Brasil. Principalmente o Everton Ribeiro. Você deixar ele livre, ele vai fazer um inferno na defesa do Flamengo. Tem que ter maior cuidado. O time do Bahia é muito bem treinado, né?
Embora o Rogério Ceni não esteja vivendo um bom momento, mas tem que ter todo cuidado, porque o Rogério Ceni não é bobo, né? Eu acho que tem uma questão da torcida pegar no pé do Alan, de se o Eric Pulgar não voltar a tempo. Eu entendo que a melhor opção seria você montar um Flamengo um pouco mais pra frente, mas eu duvido que o Tite faça isso. Eu acho que ele vai acabar colocando... Precisa dar sustentação no meio-campo. Mas se você colocar um volante de marcação, que seja o Ortiz ou o Eric Pulgar, colocar o Gerson de segundo homem do meio-campo, o Arrascaeta e colocar 3 na frente, você não tem essa sustentação? Eu acho que vai faltar um no meio. Pelo formato de jogo do Bahia. Vai faltar gente no meio. Você vai marcar as beiradas. Os laterais do Bahia gostam de subir. Você vai marcar as beiradas. Mas você não vai faltar um por dentro. Eu estava vendo aqui, essa formação que vocês estão falando foi mais ou menos o que ele armou no jogo fora de casa. Sim. Um 4-4-2, né, Zinho? Pulgar e Léo Ortiz. Ele jogou com Pulgar e Léo Ortiz, De La Cruz e Gerson. Arrascaeta não estava no jogo. Na frente jogou Bruno Henrique e Luiz Araújo. Só vai mudar, para mim só muda o debochado entrando. Eu vi aqui esse jogo que o Carlinhos saiu jogar, assim, tem que voltar mais. O jogo que o Carlinhos saiu jogando de titular foi com o Bolívar lá, mas aí não tinha o Gabigol nem foi. Então, eu me referi ao jogo contra eu me referi ao jogo contra o São Paulo, os dois foram titulares juntos. O Gabriel também começou jogando. Eu estava com esse jogo na cabeça, com o Carlinhos começando, mas foi equívoco lá meu. no Morro de La Paz, jogou. o Gabigol não foi, né? Pedro também não, aí o Carlinhos começou jogando. Mas enfim, o Carlinhos está fora desse jogo, então não temos isso para pensar. Informação. São 4 no meio mesmo, ele vai de novo com 4. Quais serão esses 4? 2 a gente já imagina, com certeza, Gerson e Arrascaeta. A gente já sabe que não pode, que é o Nico, né? Hoje eu vi ele falar, a gente fica chamando de La Cruz e agora tem que chamar de Nico, porque toda vez que pergunta para a comissão técnica, o Tite nunca responde de La Cruz, o mas auxiliar, é igual o Pulgar, que pede para ser chamado de Eric. Tem todo... o Nico e tal. Então a gente sempre chamou de La Cruz, mas a comissão técnica do Tite chama de Nico. Mas enfim, esse está fora. Gerson e Arrascaeta estão dentro. Você vê alguma chance Pulgar, de eu acho que entrar joga. o Gabriel e não o Bruno Henrique ou não o Luiz Araújo? Não. Aí você vai perder a velocidade do pode não entrar o Luiz Araújo e jogar o Gabigol. Gabriel ali. com o Bruno Henrique? Como era. Foi uma dupla que fez sucesso já. Mas assim, é que ele não está voando, né? O Gabigol não está voando. Essa é a história. Mas agora, se ele estiver recuperado e voando fisicamente, Tite vai pôr agora, ou ele vai ser reserva o resto do ano, até do Carlinhos, e não vai ter renovação e tal, porque é a chance que, para ele, aconteceu, infelizmente, com uma coisa muito ruim, que foi o Pedro machucar. É isso, galera. Vamos para as informações, tá bom? Eu separei aqui só um pequeno trecho aqui do programa da SPN, relatando, né? Falando sobre o jogo dessa quinta-feira dentro do Bahia. Inclusive, todos os ingressos estão esgotados. Se você quiser ingresso, não tem mais, tá bom? Até de Maracanã mais, que é um preço mais complicado, né? Já estão todos esgotados. Vamos ter casa cheia. Espero que tenha mais ou menos, né? Tenha novamente um recorde de público aí no Brasil, tá certo? A torcida vai ser fundamental nesse jogo dentro do Bahia. A gente tem a vantagem, né, de 1-0, mas não quer dizer nada, né? Pode começar o jogo e acontecer alguma surpresa, por isso que o Flamengo tem que entrar focado, tem que entrar ligado. Em relação à questão da escalação, eu arriscaria com o Gabigol e o Bruno Henrique, já que os dois já têm aquela simbiose, já se conhecem, já sabe mais ou menos a posição do outro. Isso facilitaria bastante, né, o estilo de jogo do Flamengo, mas o Tite não pensa assim, infelizmente, tá bom? Como o próprio Pascoal falou, né? Provavelmente ele coloca o Gerson mantido na sua posição, na direita, e joga o Luiz Araújo pela esquerda, e faça essa dobradinha entre o Bruno Henrique ou o Carlinhos, ou o Bruno Henrique como centroavante, né, como seria como falso 9, e joga o Luiz Araújo lá pela esquerda, tá bom? Em relação se o Eric Pulgar não for utilizado hoje no jogo, nas eliminatórias, eu espero que ele seja titular amanhã. Caso não, eu colocaria o Léo Ortiz, tá bom? A gente sabe que, assim, como eu já falei, tá bom? O Alan é um muito bom jogador, é um bom jogador. Só que não vive um bom momento no Flamengo, né? Desde que chegou, não mostrou ainda por que veio. E, na minha opinião, mais questão mental, né? Questão de mentalidade, questão psicológica do que próprio físico. A gente sabe que ele tem grande potencial, só que tem algo atrapalhando ele, né? E é daqui que ele volta, daqui que ele readquira. Precisa ter um pouco mais de confiança, né? Não pode, ainda mais um jogo importante como esse, eu não colocaria, tá bom? Eu preferia o Léo Ortiz, que já tem toda aquela característica de jogo.
Tem um bom passe, tem uma boa construção de jogo, gosta de quebrar as linhas, né? Tem um bom drible também, inclusive. E seria fundamental, tá bom? Entre o Alan e o Léo Ortiz, eu preferia começar com o Léo Ortiz, caso o Eric Pulgar não tenha condições de jogo, tá certo? Vamos aqui para a informação sobre a relação do Antônio Marcial, né? Que acabou de sair aqui. Deixa eu só pegar aqui. O Flamengo teve uma resposta aqui, de acordo com o Trivela de futebol. Sem mercado na Europa, Antônio Marcial vê com bons olhos de jogar pelo Flamengo. Com isso, o rubro-negro definiu um prazo de até 20 de setembro, de até 20 desse mês, né, daqui a 10 dias, o prazo máximo para poder resolver essa questão. Lembrando, né, entretanto, todavia, visando que a inscrição do Campeonato Brasileiro vai até esse período, tá bom? Vai ter esses 10 dias aí para poder decidir de vez se vai vir ou não. Como eu falei aqui até na live da manhã, para quem não acompanhou, eu fiz uma live hoje à tarde, tá bom? E expliquei, né, sobre a questão do Marcial, que é a questão do risco. O jogador tá parado desde 9 de dezembro, não joga. Desde 2020 vem jogando todas as temporadas, só que desde 2020, todo ano ele se lesiona, né? Começa bem, depois se lesiona e para. Aí começa todo de novo na outra temporada, joga bem, depois se lesiona e para. Tem esse histórico já de lesões, né, recorrente. Isso preocupa um pouco, tem esse risco. Além dos 4 anos que ele pediu do contrato, eu tinha entendido, pelo que eu recebi de informação, que seria 3 anos, mas o Mauro César até trouxe isso depois, relatando que seria 4 anos de contrato, mais de 2 milhões de salário, tá bom? Eu achei um pouco exagerado. A gente tem que bem entender que a moeda que eles trabalham lá na França, né, em euros, é 5 vezes mais que no Brasil. Isso para eles não é quase nada, né? Mas para o Brasil, para os padrões do Brasil hoje aqui, é muito dinheiro, tá bom? Mas o Flamengo que vai avaliar aí se é um vai valer ou não investimento, como eu falei, na minha opinião, tá certo? Falando em virtude da questão da lesão e tudo mais, eu acho um pouco de exagerado essa questão, não só do contrato de 4 anos, mas também a questão do valor salarial, pelo jogador que não joga desde dezembro, tem todo esse risco, tá certo? Tem algumas outras informações aqui para passar para vocês. O Flamengo vai disponibilizar, né, um avião fretado para os jogos agora da eliminatória, né, da Copa do Mundo, entre Fabrício Bruno e o Gerson. Terão um voo fretado para poder ter condições de enfrentar o Bahia. Provavelmente, se for utilizado hoje, que eu acho muito difícil, tá bom, no jogo do Brasil. Caso não seja, né, provavelmente vou entrar com o titular dentro do Bahia. Caso seja utilizado, provavelmente entra no segundo tempo, tá bom? Mas vai ser fundamental, não só o Fabrício Bruno, como o Gerson, o Flamengo tem à disposição para esse jogo fundamental diante do Bahia. O Nico de la Cruz, infelizmente, não vai ter condições de jogo, como vocês acompanharam aí, né? Não se recuperou a tempo e está fora desse confronto diante do Bahia. É uma pena, né? Um grande jogador como o Nico de la Cruz, infelizmente, não vai estar à disposição. Mas a gente tem o Carlos Alcaraz, que na minha opinião é um baita de um jogador, um baita de um craque. A gente não sabe como está a questão da regularização. Se eu não me engano, ele não pode jogar esse jogo, né? Porque só caso o Flamengo avance para a próxima fase, ele estaria à disposição. Infelizmente, só vamos ter o Arrascaeta, tem o Lohan, né? E vamos ver como é que o Tito vai armar a equipe para enfrentar o Bahia, tá bom? Hoje a gente ainda não tem escalação definida. Teve algumas experiências hoje no treino, mas não tem nada ainda, né, definido. Amanhã a gente já vai ter uma base já mais ou menos da escalação, da provável escalação do time que vai enfrentar o Bahia, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SPN Brasil. Amanhã trazemos todas as informações aqui da escalação do Flamengo, tá bom?